Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33. A árvore e seus frutos. Ou dizes que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizes que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, assim fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Como pode uma árvore má produzir fruto bom? Como pode uma árvore boa produzir um bom fruto? Tirando aquilo que está no seu coração. O coração está cheio, sai pela boca. Ou seja, aquilo que falamos, nós temos que discernir, refletir e pensar. Porque está escrito que toda palavra que sair ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então nós não falamos o que queremos. Nós não falamos o que não queremos. Nós falamos aquilo que está no nosso coração, que é a árvore. Por isso que nós temos que limpar o nosso coração, guardar o nosso coração. A Bíblia diz que é dele que procede as saídas da vida. Como podeis dizer boas coisas sendo maus? Um pai, mesmo sendo mau, está escrito na Bíblia, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Mas um pai com o coração mau não sai boas palavras. Mesmo que ao ouvir, seja boa. Porque alguém pode até dizer eu te amo. Parece bom. Saiu ali uma palavra boa. Mas só quem está ouvindo isso sabe dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Por quê? As palavras, aqui está dizendo que as palavras saem da nossa boca, mas ela vem do coração. O coração está mal, como pode dizer coisa boa? Tem alguma coisa errada. O coração está bem e dizendo coisa ruim, também não dá. A Bíblia também fala sobre isso, sobre a fonte. Não pode jorrar duas águas. Nós temos que saber lidar com essas pessoas que têm o coração mau e não são sinceras nem com as pessoas nem com elas. Talvez nem diga o mal, mas diz o bem sendo mal, desejando no seu coração.
Está falando coisa boa, mas o coração é mau. Perante os nossos olhos, isso pode até passar. Mas a Bíblia diz que no último dia, no dia do juízo, vai ter acerto de contas das palavras. Aí você vai dizer: como assim? É que nem tudo que ouvimos é verdade. Nem tudo de bom que ouvimos é verdade. Só que quem falou coisas boas sendo mal, são palavras ociosas. Talvez alguém pense que palavra ociosa é só uma palavra ruim. Palavrões, palavras negativas, palavras de contrariedade. Não, são palavras boas que não são boas. Por quê? Porque o coração está mal. Mas no dia do juízo, vai ter acerto de contas. Todas as palavras que disserem aos homens. Porque tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Pare para pensar. Se pelo que eu estou falando, eu estou me justificando ou me condenando? Aí você pode dizer: ninguém sabe, ninguém está vendo. Pois é, mas está escrito aqui. E onde dá conta no dia do juízo. Então o que importa é Deus, que está vendo e sabe de tudo. Sabe o que está dizendo, sabe o que está lá dentro. Não tem como fugir. No dia do juízo não tem como fugir. Para as pessoas, talvez seja até fácil falar umas palavras ali, até com segundas intenções, para conseguir conquistar algo. Mas para Deus não. Deus sabe que é uma palavra ociosa. Ele sabe que não é o que está no coração da pessoa. Está falando uma coisa, lá dentro é outra. Quem nunca passou por isso? De pessoas parecer ser amigo na sua frente, nas costas, virar outra pessoa. Saiu o que estava no seu coração. Então, para isso não acontecer, nós temos que guardar o coração. Colocar nele valores do reino. E toda vez que uma raiz de amargura, toda vez que um pensamento, sabe, não muito bom, pensamento duplo sobre respeito de algo, sobre de alguém, nós temos que excluir na hora que ele vem. Porque Deus, ele tem poder de dar vida e tirar a vida. Se Deus vai permitir o mal na vida de alguém, se não está sendo usado para transmitir isso com segurança em Deus, é Deus quem vai fazer. Se é Deus quem está mandando falar, ok, você vai falar. Mas se não é, não é normal o ser humano ficar desejando mal para o outro no seu coração. Por mais que a vida da pessoa encaminhe, esteja vendo aos teus olhos que está encaminhando para o precipício, para o mal. Independente da conduta da pessoa. Porque o Evangelho, ele oferece salvação, transformação, mudança de vida. Então, se eu penso o mal, se eu estou desejando mal para alguém, e a justificativa talvez seja o comportamento, as atitudes da pessoa, não justifica. Não. Porque se eu estou dizendo que creio em Deus, creio na palavra, e eu não vou crer que Deus tem poder para mudar a vida do meu irmão, do meu próximo, aí você vai dizer que deseja tudo de bom para a pessoa, mas aí por trás você diz que se continuar nesse caminho,
Se continuar nesse caminho, vai dar tudo errado. Se eu desejo tudo de bom para você, não é se continuar nesse caminho. Se eu desejo tudo de bom para você, eu estou dizendo que você não vai continuar no caminho errado. Tem que ser com essa intenção. Tem que ser com essa intenção. Está falando aqui que pelas suas palavras será justificado, pela sua palavra será condenado. Eu desejo tudo de bom para você. Que Deus te abençoe, sua vida, sua família. Que se continuar assim, já era. Mas eu acabei de dizer tudo de bom. Aí você fala, mas é os caminhos da pessoa. Mas não, Deus não está mandando avaliar os caminhos da pessoa. É você. Sou eu. O coração é meu. E o que está aqui dentro eu tenho que falar. Se eu desejo tudo de bom para alguém, então eu vou dizer no meu coração que os caminhos tortos da vida dela vão ser endireitados. Independente do que ela está fazendo, Deus tem poder para mudar. Que eu desejei tudo de bom para ela. Do meu coração. Agora, se o coração é mau, você pode até dizer coisa boa. Mas isso não muda você. E a palavra de Deus, o Evangelho, ele é sempre em nós. Ajudando o outro, mas trabalhando em nós. Como eu estou aqui. Para ajudar alguém a ser melhor. A ser salvo, liberto, transformado na palavra. Mas também me ajudando. Por quê? Porque se eu sei que é a vontade de Deus na minha vida, eu estou ajudando o outro e me ajudando. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Por isso que está falando. Será justificado e condenado. As minhas palavras. Eu não posso dizer para você que eu estou aqui simplesmente para cumprir o meu chamado. Não. Estou aqui para levar o Evangelho, a palavra, as boas novas, para quem o Senhor vai me fazer ouvir. E com isso, cumprindo a vontade de Deus na minha vida. Falar a verdade. Não posso falar a verdade. Não fale nada. Então tenha sabedoria para falar. Que essa palavra aqui, ó, a Bíblia, nos ensina a comunicar e a falar o que for preciso, sem ofender, sem sair fora dela. Nos ensina. A Bíblia nos ensina. É só nós prestarmos atenção no que Deus nos instrui. Afinal de contas, esse é um livro da vida. Manual para nos ensinar a viver. E que através desse manual, que nos ensinar a viver, o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida. E que no último dia nós seremos justificados, não condenados.